aproveitando que vocês ainda estão de pé, Mateus capítulo 6, verso 19 ao verso 24, nós vamos fazer essa leitura, daqui a pouquinho você vai sentar e você ficará pouco mais de 1 hora aí sentado nos ouvindo, tá bom? Então, fique de pé só mais um pouquinho, Mateus capítulo 6, do 19 ao 24, depois a gente vai ler Lucas capítulo 3, do verso 8 ao verso 11, Mateus 26, 19 ao 24, está aí no telão, aí nós vamos fazer a leitura como de costume, no 3, 2, 1, todos nós vamos fazer a leitura em uma só voz, 3, 2, 1, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenou. Não, Mateus capítulo 6, Mateus 6, 19 até o verso 24, agora sim, amém? 3, 2, 1, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas ou a mamão. Agora vamos lá para Lucas capítulo 3, verso 8, 9, 10 e 11. Lucas 3, 8, 9, 10 e 11. 3, 2, 1. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeis. Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto baixado a raiz às árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Amém? Senhor Deus, Pai de amor, te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem falado em nosso meio nessa noite, ó Deus. Por intermédio da mensagem cantada, Senhor, por intermédio dos testemunhos que já ouvimos, Pai. Te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que tem chegado aqui nessa noite. Ainda que nós não conheçamos as necessidades pessoais, individuais e particulares de cada um, o Senhor conhece dos altos céus, o Senhor sonda a mente, o coração, Pai. O Senhor sabe de que forma cada um de nós chegamos nessa noite e aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Fala conosco, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, Pai. No nome de Jesus nós oramos, amém. Pode tomar seus assentos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito maravilhoso. É um assunto que praticamente não aperta ninguém. A irmã Tati perguntou: pastor, hoje vai ser light, vai ser um negócio mais... Falei, hoje vai ser um assunto bem tranquilo. Hoje vocês vão ver o pastor aqui dar risada, né? Mas eu sempre dou risada, não é verdade? Mas nós vamos falar sobre generosidade, deveres e benefícios. Nós sabemos que a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, ela tem 2 sentidos, pelo menos, ou 2 lados. Existe o lado espiritual, mas também o lado prático, e nós falaremos hoje daquilo que é prático, daquilo que nos envolve numa vida natural, numa vida terrena, as nossas obrigações. O Evangelho de Jesus nos implica uma responsabilidade social, moral e espiritual. Muitas vezes nós só nos apegamos ao lado espiritual
esquecemos que ainda nós estamos vivendo aqui na terra. Esquecemos que temos que acordar cedo, trabalhar ou estudar, temos que honrar os nossos compromissos aqui na terra, assim como Jesus. Jesus, ele tinha a sua natureza divina, mas também a sua natureza terrena, e como homem, e Isaías diz, homem de dores, experimentado no trabalho, carejado. Jesus tinha as mãos carejadas, então Jesus precisou trabalhar, né? Só que uma coisa, ela não se separa da outra. Tanto o lado espiritual quanto o lado prático do Evangelho, eles caminham juntos. E, sinceramente, eu vou precisar muito de vocês hoje para pregar. Na verdade, eu só vou ensinar a igreja hoje se nós chegarmos a um acordo. Se nós não chegarmos em um acordo, eu vou passar o microfone para o pastor Léo, ou o pastor Edson, ou o pastor Ronaldo, ou o presbítero Francisco, o evangelista Paulo, os obreiros que aqui estão, qualquer um deles, se nós franquearmos a oportunidade para eles, eles estão cheios de Deus para transbordar para nós nessa noite. Mas eu só vou pregar, eu só vou ensinar a igreja nessa noite se nós entrarmos em acordo. Se chegarmos a um consenso, eu prego. Se nós não chegarmos a um consenso, eu passo a oportunidade para um dos meus irmãos. Vocês entenderam? Porque a generosidade, ela não é uma opção do cristão. Certo ou errado, irmãos? Certo ou errado? Ih, não estou sentindo firmeza. A generosidade, ela é uma opção ou ela é um princípio de fé em ação? Está ali, ó. Está ali. A generosidade, ali é uma afirmação, mas eu quero saber se vocês concordam com isso. Está certo? É uma afirmação. A generosidade não é uma opção para o cristão. É um princípio de fé em ação. Vocês concordam com isso, sim ou não? Sim. Eu quero ouvir todo mundo opinar. Sim ou não? Sim. Vamos continuar então. Se vocês concordam comigo, então vamos continuar. É vocês que vão dizer ou concordar se está certo ou errado aquilo que nós estaremos ensinando nessa noite. Agora, uma outra pergunta. Quando nós ouvimos o chamado do Evangelho, a nossa pergunta é apenas no que nós devemos crer ou também no que nós devemos fazer? O que é que vocês acham? Hein? Eu vou perguntar de novo. Quando nós ouvimos o chamado do Evangelho, e nós vemos aqui uma referência bíblica, não é isso? Versículo 10 do capítulo 3 que nós lemos aqui. Quando nós ouvimos o chamado do Evangelho, nossa pergunta é apenas no que devemos crer ou também o que devo fazer? Quê? Né? O que devemos fazer? O que é que aqueles homens, o que é que o povo perguntou? Está lá João Batista, eis que o machado está posto à raiz. Toda árvore, ele não está falando de árvore não, vocês sabem disso, né? É uma metáfora, está certo? Certo ou errado, irmãos? É uma metáfora. Ele está dizendo, olha, toda árvore que não produz fruto, o machado está posto onde? Se cortar a raiz, essa árvore faz o quê? Seca, morre, não é isso? Mas aqui ele está falando de quem? De árvore? Ou ele está falando do homem, da mulher, né, que é homem gênero, não é isso? E essa morte é física ou ela é espiritual? Espiritual, né? Não é isso? Não produz fruto, corta, seca, lança no fogo. Então nós concordamos, certo? Então tá bom. Mais uma pergunta. É possível afirmar que alguém se arrependeu verdadeiramente sem que esse arrependimento produza frutos visíveis? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero ouvir todo mundo, vocês têm que opinar. Se vocês não opinarem, então eu vou parar aqui e vou descer. Vamos lá, irmãos.
é possível afirmar que alguém se arrependeu verdadeiramente, sem que esse arrependimento produza frutos visíveis? Sim ou não? Não. A gente sabe se o indivíduo se converteu de verdade pelas ações, pelos frutos visíveis, não é isso? Se ele não tivesse, imagina, o cara que vivia na prática do roubo, ele veio, ouviu a mensagem do evangelho, aí ele levanta a mão, vem aqui, dobra o joelho, recebe Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e depois ele, saindo lá fora, vai bater a carteira de quem passa nas calçadas. Se converteu? Se arrependeu? Não, né? Agora, se esse camarada vinha aqui, ele vivia nas drogas, nos vícios, no mundo do crime, aí ele veio, ouviu a mensagem desceu ao seu coração, ele aceita Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, e tem a sua vida transformada, e agora aquele que andava roubando, ele não rouba mais. Aquele que andava usando drogas, se drogando, ele não usa mais drogas. Muito pelo contrário, agora ele pratica ações, e boas ações. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer: esse camarada aqui, vou usar ele que está aqui, me servindo água, era um bebum, cachaceiro. Agora no período do carnaval tomava todas, ficava largado na beira da calçada, cachorro lambendo o vômito. Aí os amigos dele olham para ele agora e dizem: rapaz, que cara bonito, olha o semblante dele, obreiro na casa do Senhor, presbítero, pregador do evangelho. Aí as pessoas dizem: não, peraí, realmente, para a glória de Deus, né? E eu fico todo contente, porque ele sabe que ele conta esse testemunho aqui. Eu estou falando somente o que ele fala aqui, é só o testemunho que ele conta aqui. Fruto visível. O dever, agora, vai começar a apertar para nós, tá bom? O dever de contribuir é o lado prático do evangelho, um ato de fé, fé em ação. Nós estamos falando nessas últimas semanas sobre a mensagem do evangelho, certo? E a prática religiosa, a mensagem do evangelho e o abismo que existe entre a mensagem e a prática da religiosidade. Tá certo? É o que nós estamos falando. Então segura aí. O dever de contribuir pertence apenas aos que têm muito ou também aos que têm pouco? O que é que vocês acham? Hein? Os dois, né? Quem tem muito faz o quê? Deve fazer o quê? Contribuir. Quem tem pouco? Agora, quem dá uma oferta menor? Quem dá uma oferta menor? É menor do que quem deu uma oferta. Aliás, vou inverter a pergunta. Quem deu uma oferta maior é melhor do que quem deu a oferta menor? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? E a Bíblia está recheada de oportunidades, aliás, de exemplos, não é isso? De quem deu a menor oferta. O evangelho é um negócio de gente doido, né? O evangelho, né? Quem dá menos dá mais, quem ganha perde, quem perde ganha, quem sobe desce, quem quer descer, aliás, quem quiser subir tem que descer, quem quiser ganhar tem que perder. É um negócio de doido o evangelho, né? Semana passada eu estava viajando e assistindo a mensagem aqui pela ministração através do pastor Edson, e eu estava lá vibrando também, lá, dando glória a Deus, participando da mensagem e me alimentando daquilo que foi falado aqui. E olha, e o negócio apertou para o lado de vocês. Vocês acharam que ia ser leve? O pastor está viajando, vai ser leve o negócio aqui, né? Aí o pastor Edson chegou aqui e disse: o que é que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Como é que está aí a administração do tempo? E o chicote estralou nos nossos lombos, nos nossos, tá? Porque a palavra, ela é como a espada de dois fios, corta para cá e corta para lá. Ele também apanhou. Não foi só, foi todo mundo. A mensagem, na verdade, ela veio para nos confrontar e nos edificar. E eu estava lá
ouvindo e recebendo a mensagem do Evangelho. Então nós concordamos que o dever de contribuir não é apenas daqueles que têm muito, mas também daqueles que têm pouco. Um princípio que eu aprendi com a minha mãe desde muito cedo. Minha mãe, a irmã Nil, ela me dizia o seguinte: meu filho, sempre vai ter alguém que tem menos do que nós. Ela repetia isso várias vezes. Meu filho, a irmã Nil, ela me ensinou um princípio básico. Quando ela dizia, meu filho, sempre vai ter alguém que tem menos que a gente, é uma verdade. Porque muitas vezes eu vi minha mãe, às vezes um andarilho passando na rua, ela dizia, meu filho, vem cá. Aí a pessoa vinha, ela perguntava, você já comeu? Não. Senta aí que eu vou buscar comida para você. Ela ia lá, ela pegava da melhor comida, daquilo que nós comíamos, ela pegava, fazia o prato da mesma forma que a gente comia, ela preparava o prato e levava para aquela pessoa, e se tivesse suco, se tivesse o que tivesse, ela colocava ali para a pessoa. E a pessoa se alimentava, saía dali, e ela dizia, está vendo, meu filho? Estava com fome, tinha que ser alimentado. E às vezes, ela via, se preocupava, ia mais além. Dizia, olha meu filho, se você quiser pousar aqui, tem a garagem. A garagem ficava do lado. Você pode pousar aí, ninguém vai mexer com você. Essa era a irmã Nil. Sempre terá alguém que tem menos do que nós. Saiba disso. Para de reclamar, de ser murmurão. Em vez de agradecer a Deus aquilo que você já tem, fica reclamando daquilo que não tem. Aí nós ficamos privados de receber a bênção de Deus. Em vez de reclamar do que não tem, comece agora a agradecer ao Senhor por tudo quanto você já tem. Porque Ele dá semente ao semeador e pão para alimentar. Ele não só dá a semente, porque a semente nós lançamos, e depois que nós lançamos, vem o trigo, e com o trigo nós preparamos o pão e nos alimentamos. Ele não só dá semente ao semeador, mas pão, mais alimento para o faminto. Esse é o nosso Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, se der tempo a gente vai ler. Está certo, irmãos? Posso continuar então? Sim ou não? Então tá bom. Deus observa mais o valor o valor ofertado ou o coração do que oferta? Coração, ok. Se todos esperarem ter mais para então repartir, quando é que o necessitado será alcançado? Hein, Alexandre? Quando é? Se todos nós, chegou alguém que foi lá no meu escritório, e diga-se de passagem, um obreiro, uma pessoa experiente, muito experiente, e ele virou para mim e disse, pastor Auri, eu também queria ser abençoado como o senhor é, para abençoar como o senhor abençoa a obra. Eu falei, você não entendeu nada. Digo, me desculpe, mas você não entendeu nada do princípio do reino, da lei que rege o universo, da lei da semeadura. Não é o quanto você oferta, mas é a qualidade da tua oferta. Se você não for fiel no pouco, você não será fiel no muito. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é o quê? É a palavra. Se não for fiel no pouco, a mensagem hoje é bem tranquila, certo, irmãos? Está apertando ninguém não, tá? Tá não, né? Vou dizer que está me apertando, mas não está apertando ninguém. Pastor Ronaldo, o senhor é um dos obreiros mais experientes que a gente tem aqui.
Se o crente não é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito? Vai, pastor? Não, né? Se você esperar ser abençoado, eu quero ter um salário de quanto? Você quer ter um salário de quanto? Quanto? 30 mil? Você quer ter um salário de quanto? 1 milhão? Você viu, né? Você está vendo? Quer ter um salário de 30 mil? Seja fiel no 1.000. Quer ter 1 milhão? Seja fiel nos 2.000. Amados, é um princípio baseado no reino. Eu estou mentindo, obreiros experientes? Eu estou mentindo, obreiros? Vocês que conhecem Bíblia, eu não estou falando nada a não ser o que está na Bíblia, certo? Então, se todos nós esperarmos termos em abastança, sabe quando que o pequeno será, sabe quando o necessitado será alcançado? Nunca, nunca. Porque você nunca se fartará. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você diz, ainda não tenho o suficiente, ainda não tenho o suficiente. Você vai estar ganhando R$1 milhão e vai estar dizendo, não, ainda não tenho o suficiente. Aí o outro que ganha 300 mil vai dizer, não, ainda não tenho o suficiente. E está lá o irmão necessitado, está lá a irmã viúva necessitada, está lá o órfão. Eu não estou falando aqui que você tem que alimentar vagabundo, não. Alimentar picareta, não. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Paulo disse, não trabalha, não come. Esse negócio de viver aí, não tem coragem de trabalhar e fica aí enganchado aí, pedindo auxílio do governo, ou pedindo ajuda de um, ajuda de outro, mas quer dormir até 9 horas da manhã, quer dormir até 10 horas da manhã, aí fica até 1 hora da manhã no celular, e no outro dia não tem hora para acordar, e depois vem atrás de pedir o irmão. Não, aí não, né? Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos ser inteligentes. Tá certo, irmãos? Tá certo? Não estou apertando com ninguém, nem entrei ainda aqui na introdução, não fiz nem introdução ainda. Estou só aqui fazendo umas perguntas para a gente entrar aqui na introdução, tá bom? Então vamos lá. A nossa fé deve ser confessada com palavras ou revelada por atitudes? Falar aqui é bonito, né? Não é bonito? Subir aqui, pregar bonito, mostrar que nós conhecemos Bíblia, fazemos exegese do texto. E deixa eu contar, abrir aqui um parênteses e vou contar aqui o testemunho para vocês. E eu vou falar isso, né? E não vou constranger ninguém, porque eu não vou falar o nome de ninguém. Mas tem aqui uma pessoa que ele recebe ajuda da igreja. E ele fez um voto com Deus e disse, se o Senhor abrir a porta nesse sentido, a primeira sessão vai ser uma oferta ao Senhor. E o irmão veio e entregou para o Douglas uma oferta, acho que de R$500, uma coisa assim. Aí o Douglas, constrangido, mandou uma mensagem para mim e falou, rapaz, eu vou devolver a oferta do irmão, porque o irmão, eu falei, você nem pense em fazer uma coisa dessa, porque o irmão fez voto com Deus, e quem é você para interferir no voto com Deus? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer com que esse negócio volte para ele, uma medida recalcada, transbordante, mas não deixe de aceitar a oferta, porque foi voto, e voto com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque, mas o irmão é tão necessitado, e Deus Deus já está abençoando a vida desse irmão. Aqui nessa igreja, entendeu? Aqui nessa igreja. Outra pergunta, nós lemos também, o verso 19. Onde nós devemos ajuntar os nossos tesouros? Na terra ou nos céus? Na terra ou nos céus? Nossas relações com os bens devem demonstrar confiança em Deus ou apego às coisas? Apego às coisas ou a fé em Deus? E eu preguei esses dias. Quando a nossa autossuficiência ocupa o lugar da fé,
colocamos Jesus para fora das nossas vidas. Não foi isso que eu preguei aqui? Então vamos continuar. Se João Batista estivesse pregando hoje aqui no MSBN ABC Paulista, o que ele diria sobre o nosso estilo de vida? A gente viu o que ele falou ali do estilo de vida dos cobradores de impostos, dos religiosos, ele falou lá dos soldados, não é isso? E ele sentou a marreta, não foi isso? Mas essa pergunta aqui é uma pergunta retórica. E se ele tivesse hoje aqui, pregando no MSBN ABC Paulista, o que é que ele falaria do estilo de vida do pastor Auri? O que é que ele falaria de vida do estilo de vida da irmã Maria, da Mislene, do Alexandre, dos obreiros aqui? O que é que ele diria? É uma pergunta retórica. A nossa espiritualidade deve nos tornar mais sensíveis ou mais indiferentes ao sofrimento alheio? O que é que vocês acham? Mais sensível. Eu também concordo com vocês, tá? O evangelho que cremos transforma apenas a forma como cultuamos a Deus ou também a maneira como lidamos com o nosso dinheiro e vivemos o nosso dia a dia? Hein? Quem falou os dois aí? Os dois, hein? Vou repetir, ó. O evangelho que cremos transforma apenas a forma como cultuamos a Deus ou também a maneira como lidamos com o nosso dinheiro e vivemos o nosso dia a dia? Deve ser os dois, não é isso? Mas será que de fato isso tem acontecido comigo? Será que de fato isso tem acontecido com você? Eu ensinei para vocês não tem muito tempo que o verdadeiro caminho da prosperidade, ou para a prosperidade, ele passa por Jesus, certo? E o princípio da prosperidade está em ser fiel a Deus. Se for fiel a Deus, vamos fazer o seguinte, coloca aqui o Salmo de número 1, é um salmo bem curtinho, e nós vamos ler esse salmo junto, Salmo 1, vamos ler esse Salmo 1, e vamos fazer aqui rapidamente, vamos extrair aqui um pensamento, rapidamente, não está aqui não no esboço não, mas eu vou ler com vocês. Olha o que está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, certo, irmãos? Para ser bem-aventurado. Nem se detém no caminho dos pecadores, também nós não trilhamos o caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, também não. Nós sentamos na roda dos esclarecedores, não dos escarnecedores, não é isso? Aí ele diz no versículo 2, ó, antes ele tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor. E ele faz o que tendo esse prazer? E na sua lei ele faz o que? Ele medita de dia e de noite. Então ele vive, aliás, ele faz tudo. Se ele anda pela palavra. Se ele respira pela palavra. Se ele come pela palavra. Porque Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Os negócios dele são dirigidos e regidos pela palavra de Deus. O meu negócio, os meus negócios glorificam a Deus? Amém. Então eu continuo. Esse negócio não glorifica a Deus, estou fora. Não é assim? Porque fazendo isso, olha o versículo 3. Se ele fizer isso, olha o versículo 3. Esse homem, ele será o quê? Pois será, olha a metáfora de novo. A metáfora de novo, né? Ó, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, no tempo determinado, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, é Bíblia, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso não, é a Bíblia. Se eu não acreditar nisso, eu estou fazendo o que aqui? Se eu não acreditar nisso, o que é que eu estou fazendo aqui? Está apertando não, né? Está apertando não, vamos lá. Ó, aí agora o verso 4, ele vai dizer agora, é o contrário do ímpio. Ó,
Não são assim os ímpios. Os ímpios não são assim. Ele pode até ganhar dinheiro, mas eles não prosperarão. Certo? Mas os ímpios, eles são como a palha seca, a moinha ali é a palha seca, que o vento assopra e espalha. Por quê? Ali está falando de prosperidade. O ímpio, na verdade, ele pode ganhar dinheiro, mas nunca, jamais ele será próspero. Aí o verso 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, quando eles forem aferidos pela palavra, quando a palavra lhe der um confere, no dia do juízo, aí, amados, o negócio fica feio para o lado dele. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo. O meu caminho Ele conhece, o seu caminho Ele conhece. Se você tem lutado para ser fiel a Deus, Deus lá dos altos céus, Ele sabe todo, Ele conhece todos os nossos caminhos, Ele conhece todas as nossas virtudes, Ele sabe por onde nós temos andado, Ele sabe o que nós temos pensado, Ele sabe o que nós temos sido no escuro, Ele sabe o que nós temos sido quando não tem ninguém olhando, Ele sabe tudo. Pelo que o Senhor conhece o caminho. Rapaz, aqui é fácil subir aqui e pregar. Chegar aqui bonitinho, é fácil. Diante dos olhos de vocês, ou daqui para lá, ou de lá para cá é a mesma coisa, nós olhamos e nos iludimos, nos enganamos muitas vezes. Mas o raio-x dos céus, a ressonância magnética dos céus, tem algum aparelho que já ultrapassa a ressonância magnética? Não, né? Se já tiver, outro aquele que escaneia da planta do pé até o alto da cabeça e sai escaneando. Se tiver alguma coisa fora, uma inflamação no corpo, tiver qualquer coisa, já aponta, né? A ressonância magnética, não é isso? Mas já tem a medicina nuclear, que eu acho que é mais, eu acho que já é mais tecnológica, não é isso? Vai passando e vai vendo tudo. O raio-x dos céus, a ressonância dos céus, é muito mais eficiente, porque não só sonda o corpo, porque esse raio-x aí, essa ressonância, é somente o corpo físico. A do céu é o físico, é aquilo que é espiritual, é a alma, né? E vai, porque a palavra vai até a divisão da alma e do espírito. É a palavra que vai cortando, que vai moendo o indivíduo. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Eu sei que é difícil, não, glória a Deus, mas vai ter. Mas é porque vocês estão concordando comigo e eu estou ficando aqui, enquanto vocês concordam comigo. Continua os versos. É o 7 agora. Porque se amotinam. Não, opa, já pulou ali, é o verso 7, né? Ou não, já acabou, né? É isso mesmo? É só 6, né? Porque o Senhor conhece o caminho. Já estou querendo até acrescentar um versículo no Salmo primeiro, né? É só 6 mesmo, é isso mesmo. Tá bom, irmãos? Ó. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu estou lembrando aqui de uma expressão, mas é do Salmo 73, é o Salmo de Asaf. Eu estou esperando essa expressão do Salmo 73, né, quando fala o fim do justo e do ímpio, é no Salmo 73. Por isso que eu estou esperando essa. Mas vocês entenderam, irmãos? Amém? Está fácil, né? Então eu terminei aqui as perguntas, posso continuar então. Se vocês concordaram comigo até aqui, então eu posso continuar. Porque eu sei que tudo quanto nós perguntamos e concordamos aqui, eu concordei, vocês concordaram, na verdade só serve como a base daquilo que nós vamos estudar por esses dias, porque não vai dar tempo para a gente finalizar hoje. Certamente não vai dar tempo de finalizar hoje. Tá certo? Então, ó, a generosidade não é uma opção, certo? Não é uma opção. Eu vou ser generoso se eu quiser? Não. É uma obrigação. Certo? É um princípio de fé em ação. Vocês concordam comigo, né? Então a generosidade não é uma opção para o cristão, é um princípio de fé em ação. Um coração transformado pela mensagem do Evangelho e rendido à vontade de Deus, entende que a expressão do amar ao próximo se manifesta na generosidade. Olha só, amados, quando um doutor da lei pergunta para Jesus qual o maior de todos os mandamentos, Jesus logo responde que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a esse qual é? O outro semelhante a esse qual é?
Amar ao próximo como a si mesmo. Mas esse amor, de que forma ele se manifesta? Apenas com palavras? Apenas com expressões verbais? Apenas verbalizando? Não, esse amor ao próximo, ele se manifesta no evangelho prático, na ação, na generosidade. É dessa forma que esse mandamento ele se manifesta. Não é com a verbalização de palavras, não, de forma nenhuma, mas é tão somente com o quê? Com ação, a generosidade. Tá certo? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Olha lá, Tiago 2,8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Bem fazeis. Agora vamos lá. Tiago também só repetiu. Desde o início da revelação bíblica, da mensagem revelada, o Senhor deixa claro que uma fé autêntica sempre se manifesta em atitudes concretas, especialmente no cuidado com o próximo. Onde há conversão genuína, há compromisso com a justiça, misericórdia e ação social. Eu vou repetir isso aqui para você entender bem. Onde há conversão genuína. Se de fato nós nos convertemos, se nós nos convertermos, ou nos convertemos, né, de fato, nós assumimos o compromisso com a justiça, nós assumimos o compromisso com a misericórdia de uns para com os outros, e nós assumimos o compromisso da ação social. Quanto de nós muitas vezes não trazemos no dia da ceia nem o quilo que é o mínimo do mínimo do mínimo? Se eu perguntar para a irmã Maria aqui, se eu perguntar para a Rosane não está aqui hoje não, né? Quantos quilos? Mas tem Santa Ceia aqui, que dá até vergonha de trazer aqui para a gente orar, assim, que fala, Jesus, será que os crentes estão tão indiferentes dessa forma? Verdade que estão. Os frutos visíveis, e muitas vezes, quem mais tem é quem menos contribui. Quem menos tem é quem mais contribui. Para a nossa vergonha. Posso continuar então, irmãos? Então, primeiro ponto. Primeiro ponto aqui. A generosidade como fruto do arrependimento verdadeiro. Eu coloquei aqui, ó, a generosidade como fruto do arrependimento verdadeiro. Ao ouvir a pregação de João Batista, o povo não pergunta o que eu devo crer. Não foi essa a primeira expressão do povo, mas o que nós devemos fazer? Coloca aí, por favor. É o 3 e o 10. O texto que nós lemos, Lucas 3 e 10. Olha a expressão usada pelo povo. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? Foi uma pergunta. E respondendo ele, disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, olha, vamos parar aqui um pouquinho e refletir. João Batista, ele não disse, olha, o que é que vocês devem fazer? Eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Domingo pela manhã, vocês coloquem a melhor roupa para vir na escola dominical. Domingo pela manhã, vocês venham no culto da família. Domingo à noite, vocês venham no culto. Na quarta-feira, venham no culto de ensinamento. Vocês procurem ocupar todos os cargos que tiveram oportunidade dentro da instituição religiosa. Foi isso que ele disse? Não, né? Não. E a gente vai ver Jesus repetindo a mesma coisa lá na frente, tá? É o início do evangelho sendo anunciado. Depois de 400 anos de silêncio, em que Deus não se manifesta pelos seus oráculos, por meio dos profetas, sonhos ou visões, 400 anos que Deus não se manifesta, daqui a pouco alguém passou no deserto,
Vamos voltar só um pouquinho. Eu acho que é o versículo, logo o versículo 1. Coloca o versículo 1, depois a gente volta aqui nesse texto. Que veio a palavra de Deus, eu acho que versículo 3. Coloca o versículo 3. Vai passando aí, que eu não vou lembrar de cabeça. É o versículo 2 então. 2. Isso, 2. Volta novamente. Sendo Anás e Caifás, não, é bem no comecinho do versículo 2, é esse aí o início do versículo? É esse? O início? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra, esse versículo mesmo, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, João, ele foi criado onde? No deserto, né? A ordem não é que esse menino fosse criado no deserto? A gente falou aqui no mês de dezembro, né? Falando acerca da promessa à manjedoura. Nós falamos aqui a respeito de João Batista também. Então, vê, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Aí agora veja, depois de 400 anos de silêncio, em que os profetas não se manifestaram, em que Deus não se revelou por intermédio dos seus profetas, aí alguém passa lá no deserto, está João pregando, lá no Rio Jordão está João pregando aquelas caravanas que iam para Jerusalém, oferecer os sacrifícios. Jerusalém era a capital religiosa do mundo antigo, então as caravanas, elas iam cantando os salmos nos degraus, os cânticos de degraus. As caravanas iam ali adorando para Jerusalém, para oferecer sacrifício no templo. Aí está João Batista: raça de víboras, produzis frutos dignos de arrependimento, e nem adianta dizer que vocês têm por pai Abraão. Nós lemos lá o versículo 8. Versículo 8. Vai lá no versículo 8. Vai no versículo 8 para a gente. Produzi, pois, frutos dignos. Versículo 7. Versículo 7. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Continua. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: o que faremos, pois? Olha a resposta. Aí agora João não começa a dizer: vocês continuem com a prática religiosa de vocês, continuem indo ao templo, continuem oferecendo sacrifícios que Moisés determinou, não é isso? Ele não falou nada disso. Respondendo, ele disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, vocês são cobradores de imposto, nada de entrar nesse negócio de propina, nada desse negócio de extorquir o povo, nada desse negócio de querer tirar vantagem do cargo de vocês. Acabem com isso, cumpram o papel de vocês, o que está ordenado. Então vocês cobrem o que está ordenado por Roma, mas somente isso. E os soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, os homens da lei, que nós devemos fazer, o que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal. Vocês não fiquem com estupidez, com truculência, porque vocês se julgam ser autoridade, achando que vocês são melhor do que as pessoas. Não, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, também vocês não roubem, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, aí ele já vai falar acerca do Messias. Ou seja, João Batista, ele diz como o povo deveria viver. Princípio da generosidade, de repartir com aquele que tem menos que você. Serve para nós hoje? Sim ou não, irmãos? Aí a gente lê o Salmo de número 1, tudo quanto fizer prosperará,
a gente lê João, capítulo, João, fugiu agora o versículo, fugiu o versículo, mas ele diz assim, ó: tudo que pedirdes em meu nome, Jesus dizendo, daqui a pouco eu lembro, tá? Vocês não esquentem, não. Na verdade a minha cabeça já não está mais como antes. Daqui a pouco eu lembro da expressão lá do que Jesus disse. É 15 verso 7, se vós estiveres em mim. Lembrei agora, João 15 verso 7. A gente lê o que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Está lá, ó, 15 7. Também, 14 13 também fala, mas é o 15 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí a gente lê isso, aí a gente quer viver uma vida sem princípio, né? E queremos que essa palavra se cumpra. Não vai se cumprir, não se cumpre. Muitas vezes a maioria das nossas provações, das nossas aflições, das nossas decepções, são frutos da vida que nós estamos levando. Não honramos a Deus, não somos fiéis, não somos fiéis na generosidade, não entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas como está ordenado. Aí passamos por certa dificuldade e às vezes perguntamos o porquê disso ou o porquê daquilo, mas a Bíblia ela responde. Vocês estão entendendo, irmãos? Ao ouvir a pregação de João Batista, o povo não pergunta o que devo crer, mas como, o que nós devemos fazer. O arrependimento bíblico sempre produz, aliás, o arrependimento bíblico sempre conduz a mudanças práticas de comportamento. Sinceramente, irmãos, se o arrependimento não mudar as nossas práticas, esse arrependimento, porque arrependimento é a metanoia, é a mudança. O arrependimento produz em nós o sentimento de vergonha, e com isso nós, na verdade, nos envergonhamos das nossas práticas pecaminosas, caímos de joelho pedindo a graça e a misericórdia de Deus, e o nosso comportamento ele é mudado. E quando o nosso comportamento é mudado, aí abre-se espaço para a ação do Espírito Santo de Deus. Eu já vou finalizar, e a gente vai ficar somente nesse primeiro ponto aqui. A resposta de João é simples e direta. Ele não fez arrodeio. João não apresenta um ritual, práticas religiosas, não, ritualismo, ele não apresenta nada disso, mas uma atitude concreta e direta. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. A fé genuína se expressa na sensibilidade diante da necessidade alheia, generosidade como evidência da conversão. João deixa claro que não existe arrependimento autêntico sem frutos visíveis. Lucas 13:8. A generosidade é um desses frutos, pois revela um coração que deixou de viver centrado em si mesmo. Amém? E eu vou parar por aqui. Para a gente não, se eu começar qualquer um desses pontos aqui agora, mas eu vou só falar aqui, só um pedacinho aqui para vocês, porque não vai ficar somente nisso não. Nós vamos falar, na verdade, os benefícios espirituais e materiais da alma generosa segundo a Bíblia. O que é que nós ganhamos em obedecer esse princípio? A alma generosa engordará, aquele que rega será regado. Um princípio que não se limita somente a essa dimensão, mas nos protege na esfera espiritual, no mundo espiritual, e ainda vai nos fazer ser galardoado pelas nossas ações quando nós entrarmos na eternidade. Meus amados, é muita bênção que está prometida para nós, é muita bênção que está prometida para o povo de Deus, mas para nós alcançarmos essas bênçãos, para nós sermos galardoados com essas bênçãos, nós não podemos negligenciar as nossas obrigações como servo de Deus, o princípio da generosidade, de ser fiel a Deus. Mesmo no pouco, eu preciso ser fiel a Deus.
No muito, a responsabilidade é bem maior. Porque nem tudo que você pode fazer, você tem condições de fazer, você terá autorização dos céus para fazer. Você pode ter dinheiro e estar derramando de um lado para o outro. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Deus diz, não. O teu dinheiro não é para isso. O teu dinheiro é para um princípio. O teu dinheiro será para um bem maior. O teu dinheiro não deve servir ao reino. Quando você entende isso, você se rende aos pés do Senhor Jesus. Quando você entende esse princípio, você cai de joelhos e diz, Senhor, eu estou rendido, faça segundo o teu querer para a minha vida. Amém?